Graça e paz, irmãos. Uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Sou Maurício Cunha, eu venho de Curitiba, sou da IPI, sou missionário. E eu acho que essa pergunta, ou ver esse vídeo nos desafia, né? Qual será a minha contribuição única? Qual será o meu legado? O que eu vou deixar de fato na vida das pessoas? Estou falando no encontro de diáconos e diaconisas, não é isso? Eu acho que você já deve ter feito essa pergunta. Você deve carregar esse questionamento. Eu carregava esse questionamento muito jovem, há 25 anos atrás, 22 aninhos de idade, concluindo a faculdade, e pensando no que vale a pena eu investir a minha vida. Qual é a única coisa que vai permanecer para sempre? Qual é o único projeto que é eterno? É o projeto do reino de Deus. O reino de Deus é inabalável e eterno. Eu decidi que eu consagraria a minha vida para a obra missionária. Estava concluindo a faculdade, sou engenheiro agrônomo de formação, e decidi então ir para o campo missionário, mas não sabia muito bem ainda como servir, como é que seria, em que eu serviria, mas eu sabia que eu queria servir na obra missionária. Aí teve uma longa trajetória, acho que amanhã eu vou contar mais detalhes para quem vier na igreja, mas depois de ter uma experiência transcultural, eu trabalhei um tempo no leste europeu, na Romênia, bem na época que estavam caindo os regimes comunistas. E eu perguntava para Deus exatamente o que era para eu fazer no campo missionário. Tinha dois paradigmas missiológicos em conflito na minha mente e no meu coração. Primeiro, a questão do evangelismo e da salvação de almas. Segundo, um projeto mais amplo e mais abrangente de serviço, de transformação. Ou seja, será que a missão da igreja é o povoamento do céu? Ou a missão da igreja é o discipulado das nações? Eu passei pela experiência na Romênia, depois de uma guerra civil, depois de 70 anos de comunismo, de ter dinheiro e não ter o que comprar, porque o país estava em miséria, ele tinha acabado de sair de uma guerra, e a gente evangelizando nas praças. Um belo dia caiu a ficha para mim. Eu pensei, o que eles vão comer hoje à noite? O que essas pessoas vão comer hoje à noite? Porque não tinha comida para comprar no mercado. Na verdade, a pergunta que eu me fiz foi, o que é a missão? O que é a missão da igreja? E eu fui entendendo de uma maneira muito mais profunda essa dimensão do serviço. Um tempo depois, também tive uma experiência missionária com ribeirinhos na região amazônica, trabalhando lá, fiquei 3 meses fazendo estágio em missões. Novamente a experiência de servir comunidades de pobreza, de alta vulnerabilidade, como missionário, mas percebendo que quando a gente chegava numa comunidade ribeirinha e convidava as famílias para o culto e pregávamos para elas, havia mais coisas que precisavam ser feitas. Eles bebiam aquela água barrenta do rio Purus, Alto Rio Purus, a mesma água que eles faziam as necessidades. A gente ensinava eles simplesmente a botar gotinhas de hipoclorito no cântaro para as crianças não terem diarreia e não morrerem. E eu me lembro que eles eram explorados, eles vendiam os frutos do extrativismo, o peixe, a mandioca, e recebiam 6 meses depois, isso um pouquinho antes de entrar a moeda nova no Brasil, o real, isso foi em 1993. Alguns vão lembrar, antes de entrar o real, tinha a URV, lembra da URV? Eu chegava para os ribeirinhos e falei, como que eu posso ajudar esse pessoal? Né? Eu não sou da área da saúde, tinha um enfermeiro comigo que atendia o pessoal. Não sou pedagogo, não sei tanto lidar com criança. Como que eu poderia ajudar esse pessoal? Aí eu pensei, sabe o que? Eu vou dar aula de economia para esses ribeirinhos. Juntava os ribeirinhos num semicírculo e falava, olha, vocês têm que vender o peixe, vocês têm que vender a farinha em URV, porque a URV, ela era indexada, ela reajustava todo dia, e com isso vocês não vão perder o dinheiro, vocês não vão ser explorados. E eu percebi que quando eu fazia isso, tanto quanto o momento que eu evangelizava no culto, o reino de Deus se manifestava ali, porque um laço
que mantinha aquelas pessoas naquela situação de pobreza, de opressão, estava se rompendo. Eu estava ajudando aquelas pessoas a receberem um valor justo pelo fruto do seu trabalho. Então foi se ampliando na minha mente de uma maneira muito intuitiva o que é de fato o reino de Deus como o governo de Deus e qual é a verdadeira dimensão de serviço da igreja. Eu falei, eu quero trabalhar, eu quero voltar para a minha cidade, eu sou de Curitiba, eu quero trabalhar numa comunidade pobre, de preferência numa situação de pobreza, de vulnerabilidade, de violência. E eu quero servir uma comunidade e ver o reino de Deus chegar nessa comunidade. Não apenas almas sendo salvas, mas eu quero ver o nível de renda aumentar, os relacionamentos familiares serem restaurados, crianças terem acesso à educação de qualidade, a violência diminuir. Eu quero servir uma comunidade, eu quero experimentar. Eu quero ver o reino de Deus chegar na comunidade. E assim eu fiz, e fiquei 14 anos servindo uma comunidade de periferia. Eu fundei uma organização que eu chamei de Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, que é o CAD. Começamos com um pequeno trabalho de recreação orientada para crianças em situação de vulnerabilidade e pobreza, 20 crianças. Depois o projeto foi crescendo, se expandindo. Hoje são mais ou menos 18 mil beneficiários dos projetos sociais do CAD em 8 estados brasileiros. E o meu trabalho é levar a igreja a ser uma igreja relevante, transformadora e serva. Eu fui convidado para ministrar, o CAD ainda estava nascendo, no Rio de Janeiro, e dei uma aula lá, ministrei para os missionários, e quando acabou a aula, eles me convidaram para a inauguração de um projeto social. E esse projeto, a Casa da Paz, ia ser inaugurado em Vigário Geral, uma comunidade, uma favela do Rio. Todos vocês devem ter ouvido falar da chacina de Vigário Geral. Então, naquele local, eles construíram, estavam fazendo um projeto. E eu, feliz da vida, na minha ingenuidade, bem jovenzinho, 25 anos atrás, participei da inauguração, mas eu percebia que tinha muitas igrejas na comunidade. E hoje, de fato, algumas das comunidades mais pobres e violentas do Brasil são as que mais têm igrejas. E eu via uma igreja em cada esquina. E caminhando pela favela, eu tinha um sociólogo comigo, não cristão, famoso, e eu perguntei para ele, escuta, e o papel das igrejas aqui na comunidade? Que diferença que elas fazem? Achando que eu ouvi dele, nossa, graças a Deus que eles estão aqui, porque eles ainda fazem diferença, né? Mas não, ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse, eu não acredito em grupos que falam de amor, mas só ministram as necessidades dos seus próprios membros. Eu não acredito em grupos que falam de amor, mas só ministram as necessidades dos seus próprios membros. Foi a primeira vez, talvez eu esteja ampliando a visão de diaconia de alguns, não sei. Foi a primeira vez que eu ouvia alguém no Brasil desdenhar do poder transformador da igreja de Jesus Cristo. E eu cria e continuo crendo hoje, 25 anos depois, 25 anos de ministério, que a igreja é o único organismo capaz de ministrar as necessidades integrais do homem. A prefeitura não pode fazer isso. Nenhuma organização pode fazer isso. A ONU não pode fazer isso. Apenas a igreja pode ministrar as necessidades integrais do homem. E eu decidi então que eu trabalharia, e assim a gente tem feito nos últimos 25 anos, para nunca mais ouvir isso de um incrédulo no Brasil. E nós começamos a formar um movimento de transformação, levando as igrejas, as comunidades de fé, a servirem não apenas os seus membros em situação de dificuldade social, mas os seus entornos e as suas comunidades. Começamos a fortalecer líderes, pastores, formar empreendedores sociais, diáconos, missionários. Os missionários que vão para o campo transcultural, esse ano eu já estive no campo transcultural, já estive em Marrocos,
vários países da África também já estive, a convite de agências missionárias. A gente vai visitar os missionários no campo. O missionário tem um preparo teológico, conhece a Bíblia, ele vai para implantar igrejas. Mas o que o missionário está fazendo no campo? Ele está ensinando a plantar, ele está alimentando os famintos, ele está vacinando, ele está abrindo escolas, ele está se levantando contra uma injustiça, contra o tráfico humano, articulando com o ONU, com o UNICEF. Ele está fazendo projetos de serviço, porque esse é o chamado da igreja, e a realidade, a vida real pede isso da igreja. Nós não podemos mais, irmãos, brincar de evangelho, quando tem um campo, tem uma vida real que clama, a vida real clama por uma igreja coerente, serva e transformadora, especialmente num contexto como o nosso, o contexto brasileiro, onde nós somos a terceira maior comunidade evangélica do mundo, pensando em igrejas evangélicas como um todo, mas permanecemos um dos 10 países mais desiguais do mundo, um dos 10 mais violentos do mundo. Cadê o imenso potencial latente de serviço e de transformação da igreja? Cadê tanto sal e tanta luz assim, que não está sendo capaz de transformar a realidade social? Enquanto nós não entendermos a nossa responsabilidade como igreja diante da comunidade, diante da cidade, principalmente diante dos mais vulneráveis, nós continuaremos na irrelevância, talvez povoando o céu, mas não transformando a terra. E qual é o chamado primeiro da igreja? O que foi que Jesus nos ensinou a orar? Venha o teu reino, seja feita a tua, assim como no céu. A briga é aqui. E essa briga, esse reino que é celestial, mas que é para vir para a terra, é a nossa briga, a briga do discipulado das nações, do serviço da igreja, uma igreja transformadora e serva. Vocês devem saber melhor do que eu, que os diáconos foram instituídos pela igreja primitiva em Atos 6. E havia um problema de ordem étnica e social, porque na igreja primitiva, o número dos discípulos foi multiplicando em Atos 6, e aí teve, acho que talvez seria a primeira divisão na história da igreja, a murmuração dos helenistas, dos gregos contra os hebreus. Vocês devem conhecer esse trecho, né? Por quê? Por que os gregos ficaram bravos com os hebreus? Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. De onde que vinha esse negócio de distribuição de comida para a viúva? Para as viúvas pobres? Isso vinha desde o Antigo Testamento. A igreja primitiva preservou os ensinos centrais do Pentateuco, no que diz respeito à ordem social e ao cuidado social. O primeiro sistema de seguridade social, de proteção ao pobre e ao vulnerável, vem lá da lei de Moisés, quando em Israel era da ordem jurídica, era lei, não era opção, não era aquele conceito de caridade cristã que a gente tem hoje. Se eu tiver com vontade eu ajudo, se eu me emocionar eu ajudo. Não, era lei em Israel. O cuidado da viúva, o cuidado do órfão, do estrangeiro. Quem é viúva, órfão, estrangeiro em Israel, se a gente transportar para o nosso contexto de hoje? Os mais vulneráveis, os mais pobres, os que precisam de apoio, de cuidado. Quem são esses hoje na nossa cultura, na nossa realidade? É o imigrante, refugiado? É a criança que está numa casa de acolhimento? Porque o Estado teve que tirá-la do seio da sua família para protegê-la dos seus próprios pais? Pode haver vulnerabilidade maior que isso? Em Israel, era lei cuidar dessas pessoas. Uma mulher, não tinha INSS, né, em Israel.
Uma mulher idosa, quando seu marido morria, ela não tinha mais força para trabalhar, ela ia viver do quê? Deus, olha a beleza de Deus, do reino de Deus. Deus, preocupado com isso, colocou uma lei e disse: vocês têm que cuidar da viúva, vocês têm que cuidar do estrangeiro, vocês têm que cuidar do órfão, vocês têm que acolher o pobre e necessitado. Era todo um sistema de justiça social, de seguridade social, que se Israel obedecesse à lei de Deus, não haveria injustiça social e pobreza em Israel. Tanto que Deuteronômio 15:4 fala: para que entre ti não haja pobre. A sociedade que Deus estava concebendo ao chamar o povo de Israel para a terra prometida, era uma sociedade de justiça, plenitude, prosperidade para todos. Ele ordena que o seu povo cuidasse desses mais vulneráveis. Numa época que se matava o estrangeiro em Israel, o estrangeiro era acolhido. Israel tinha que acolher o órfão. E esses mesmos preceitos que estão lá na fundação, na revelação de quem Deus é e do seu trono, a igreja primitiva não havia abandonado. E havia uma preocupação dos líderes da igreja com aquelas viúvas pobres, não importando se era judeu ou se era grego, porque a igreja representa essa nova humanidade reconciliada, primeiro com Deus, depois uns com os outros. Não tem homem, mulher, não tem escravo, não tem livre, não tem judeu, não tem grego, tem rico, não tem pobre, não tem escravo, não tem senhor. Somos todos irmãos em Cristo, representando essa nova humanidade. Portanto, os apóstolos, preocupados com a comunidade, mantiveram essa prática. Só que deu um probleminha, porque justamente as viúvas, não deve ter sido coincidência, dos gregos, estavam sendo esquecidas. O pessoal estava priorizando as famílias judaicas. Quando viram essa injustiça, porque na igreja isso não pode acontecer, os apóstolos, isso chamou a atenção dos apóstolos, e os 12 convocaram a comunidade de discípulos. E aí houve um problema, houve uma decisão, e na minha interpretação, é uma questão de especificidade de função, e não de hierarquia funcional. Entenderam isso? O que cada um vai fazer? Os apóstolos disseram: olha, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus, porque a gente tem que ensinar. Imagina, a fé cristã era jovem. A importância do ensino da doutrina, fundamental. Para muitos, a fé cristã ainda era uma seita do judaísmo. Eles precisavam zelar pela doutrina, pelo ensino apostólico. Não dava tempo de fazer tudo, não dá tempo, cada um com o seu chamado, com a especificidade do seu chamado. E eles disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir as mesas. Então, escolhei dentre vós 7 homens que vão fazer esta tarefa. Quais eram os pré-requisitos para essa função? Eu acho que vocês têm que saber de cor, né? Quais eram? Boa reputação, olha só, cheios do Espírito, e de sabedoria. Cá entre nós, vamos lá, vamos ser sinceros. Precisa ser cheio do Espírito Santo para dar comida para uma viúva pobre? Se fosse hoje, nós estabeleceríamos esses mesmos critérios? O que tem a ver ser cheio do Espírito Santo com dar uma comida para uma viúva pobre? Para a igreja primitiva, precisava. Porque o agir desses homens servos de Deus antecipava uma realidade
futura do reino de Deus, sinalizava a chegada do reino de Deus. Se eu encontro uma pessoa faminta na minha frente, para dar um exemplo mais simples, e eu entrego que seja um prato de comida para essa pessoa, em nome do rei, em nome do Deus que governa o universo, quando essa pessoa ela é alimentada, um pedacinho do céu toca a terra. Aquilo que era o plano original de Deus se cumpre. Há uma antecipação da chegada do reino. O reino é sinalizado. O reino é manifestado naquela vida. O pleno desígnio de Deus. A ação cristã, a ação social cristã, o serviço social cristão, é sinalização do reino. É apontar para a realidade futura do reino. Porque o reino de Deus é agora, mas ainda não. O reino de Deus é para agora também, irmãos, amém? Só que ainda não. Como pode alguma coisa ser para agora, mas ainda não? É o reino. E o serviço do povo de Deus é a antecipação ou a sinalização da chegada do reino de Deus, aonde há provisão para todos. No reino de Deus há provisão para todos, sabia? Quando Deus está governando, não há falta. Portanto, a minha ação de serviço, ela em si, é a manifestação do reino de Deus. E não aquela ideia, olha, toma aqui uma cesta básica, meu querido, agora escuta muito bem o que tenho para te dizer e prega. Isso aí é manipular a necessidade dos outros. Isso é proselitismo religioso. O serviço da igreja tem que ser incondicional. Porque Deus ama as pessoas e ponto, quer elas mereçam ou não mereçam. A gente não merecia, a gente foi salvo. Ou alguém aqui já merecia a salvação? Ele nos amou primeiro. Ele só está pedindo para a gente fazer algo que Ele já fez por nós. O serviço da igreja é um serviço incondicional, ele não é por merecimento. Ele não é porque as pessoas são boas. Ele não é porque as pessoas são legais. Porque elas não são legais. Quem que é legal? Deus é legal. Deus é bom. E porque nós conhecemos esse Deus e vivemos uma relação de intimidade com Ele, naturalmente os nossos atos de serviço têm que fluir de uma vida de altar. O serviço ao próximo não pode ser fardo para ninguém. Não pode ser peso. Se estiver sendo peso para você, talvez você esteja no lugar errado. Ele tem que fluir de uma vida de oração e de adoração, de uma vida de altar. Como eu posso adorar o Deus que é verdadeiro? O Deus que é todo compaixão e misericórdia? O Deus que é todo amor? E como que o fruto dessa relação não vai extrapolar para o encontro do meu próximo? É algo que vai fluir naturalmente de uma vida de altar. Por isso, sabe o que precisava para estar naquela equipe de 7, que não era a equipe dos apóstolos? Ser cheio do Espírito Santo. Ser de boa reputação. E cheio de sabedoria. Aos quais encarregaremos esse serviço. Meus irmãos, prestem atenção. Era o mesmo pré-requisito, os mesmos pré-requisitos para uma viagem apostólica aos gentios. Para fazer parte da equipe de Paulo. Nós vivemos um tempo onde as ações de evangelização e de proclamação são hierarquicamente superiores ou mais valorizadas do que as ações de serviço e de satisfação de necessidades imediatas. Mas a igreja primitiva não via assim. Tanto que os critérios para o serviço eram os mesmos para as viagens apostólicas, como eu falei. E aí, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram. Quem que era o chefe da equipe? Quem que era o líder da equipe? Estevão. Vamos pensar um pouquinho sobre Estevão? Quando eu falo Estevão, o que vocês lembram? Primeira coisa. Primeiro mártir do cristianismo.
como era a vida de Estevão? Quem era esse homem? Operava sinais e prodígios. Ele era cheio do Espírito Santo. Ele sabia trabalhar em equipe. E ele era um homem extremamente sábio. É só você ver o discurso dele diante do Sinédrio. Ele era um homem extremamente corajoso. Ele se posicionou diante do Sinédrio. Ele tinha uma certa comunhão com Deus, vamos dizer assim, né? Liberou perdão para quem o apedrejava. Pai, perdoa, levando pedrada. Esse é o modelo de serviço. E é lindo que a Bíblia descreve Estevão como o líder dessa primeira equipe de serviço de diáconos. Deixa muito claro que Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas qual era o trabalho de Estevão? Dar comida para viúvas pobres. E isso era considerado de altíssima relevância para os líderes da igreja primitiva. E a Bíblia, o livro de Atos, faz questão de nos designar um a um os membros desta equipe. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Para atestar a importância desse trabalho de serviço transformador da igreja. Quando a gente vê no decorrer da história da igreja, né, o sentido da nossa responsabilidade social, a base da nossa ação transformadora, tá, está de Gênesis a Apocalipse, que é Deus está redimindo todas as coisas consigo mesmo. Mas se a gente quiser ter um resumo dessa base bíblica da nossa ação de serviço transformador, está em Colossenses 1, de 15 a 20. É um texto riquíssimo, que fala da pessoa e da obra de Cristo. E em 6 versos, Paulo, 9 vezes, fala sobre totalidade e integralidade. E no versículo 20, o resumo é: havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer sobre a terra, quer nos céus. Ou seja, o que Deus está fazendo hoje? A chamada Missio Dei, né? Deus em missão. Deus está reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Vocês e eu, nós somos cooperadores com Deus. E uma das coisas que Ele está transformando e reconciliando consigo mesmo, Ele não está só reconciliando consigo mesmo almas humanas. Ele está transformando tudo aquilo que é fruto do pecado. Ele está reconciliando consigo mesmo todas as coisas que foram afetadas pela queda. Pobreza, irmãos, é consequência, é resultado da queda, do pecado. Por isso, quando nós trabalhamos para erradicar a pobreza, ou servimos uma família pobre, assistindo nas suas necessidades básicas, nós estamos operando o agir redentor de Deus. Não existe essa separação entre evangelismo e ação social. Tudo é o reino de Deus se manifestando. Deus estendendo o seu domínio, o seu reinado, o seu governo. Quando Deus governa, há provisão para todos. Ou quando eu vou numa casa de acolhimento, cuidar de uma criança que teve destituído o poder familiar. O pai e a mãe não podem chegar perto dessa criança, porque é risco para a criança. Quando eu vou lá e abraço essa criança e acolho essa criança, numa ação simples de serviço e acolhimento, é uma ação redentora de Deus. Quando eu acolho, sirvo, eu vou bater um papo com um idoso na solidão mais profunda, abandonado pela família.
tantas dimensões, tantas possibilidades de serviço. A minha ação de serviço é a expressão desse agir redentor de Deus, porque o que ele está fazendo? Ele está reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Tudo aquilo que é menos do que deveria ser por causa do pecado. Eu tenho que entender a minha ação de serviço diaconal, aliás, diaconal, servo, diáconos, significa servo. Jesus é o supremo diácono, tá bom? A primeira diaconia é de Cristo. Eu tenho que compreender que a minha ação de serviço prático manifesta esse agir redentor de Deus, porque o Evangelho, irmãos, o Evangelho é prático. Deixa eu falar para você, sem desprezar o poder da oração, pelo contrário. Mas a Bíblia não manda fazer vigília de oração pela libertação do preso. A Bíblia manda visitar o preso. A Bíblia não manda dizer, vou orar por você, vá em paz para que Deus te abençoe. A Bíblia manda eu compartilhar meu alimento com a pessoa. Deus é prático, a gente que teoriza muito. Se eu perguntar para você, me descreva a história dos atos de amor de Deus pela sua vida, você vai ser capaz de me listar fatos. Quando eu mais precisava, Deus estendeu a mão, levou tal pessoa para me ajudar, eu estava em necessidade, apareceu não sei o que, levaram uma cesta básica na minha casa, e você vai ver Deus agindo de uma maneira prática. Deus é tão prático, que Ele se materializou em Jesus Cristo. E Ele dividiu a história em antes e depois. Deus elaborou um plano concreto. O Evangelho não é uma abstração vaga. Sabe aquela coisa, aquela ideia, aquela filosofia que faz a gente se sentir melhor? O Evangelho não é autoajuda. Evangelho é a verdade. Portanto, ele tem que transformar de fato e penetrar de fato no cotidiano das pessoas, alcançando as pessoas e transformando realidades. E quem tem que fazer isso? O corpo de Cristo na terra, a igreja. Como expressão desse agir redentor. Eu tenho que entender minha ação diaconal, minha ação de serviço, como a materialização, a manifestação desse reino, desse governo. Não é desencargo de consciência, tá bom, irmão? Não é gancho para evangelizar. Não é porque você não tem outra coisa para fazer. Não é porque é politicamente correto. Não é porque é feio a gente não tem um testemunho social. Não é nada disso. É porque Deus deseja estender o seu governo. E nós somos cooperadores com Ele. E o governo de Deus inclui uma igreja cheia, mas o reino de Deus inclui um idoso sendo acolhido na sua solidão. Uma criança sendo acolhida na sua vulnerabilidade. Uma família que não tem o que dar de comer para os seus filhos, tendo a sua necessidade suprida. O reino é assim. O reino é prático. É um reino de justiça e transformação. A base da nossa ação é bíblica, tá? Deus está reconciliando todas as coisas consigo mesmo. E o fundamento da nossa responsabilidade, enquanto cristãos, é que o cristianismo é um sistema total de vida. O que eu quero dizer com isso? A fé cristã não é apenas uma experiência mística, individual e subjetiva. A fé cristã inclui isso, mas é mais do que isso. A fé cristã é a resposta de Deus para a necessidade total do homem. Por isso os atos de serviço da igreja. Por isso não é só uma abstração vaga, não é só uma proclamação, não é só um ensino, não é só de palavras. Quando Jesus, vamos lá, no caminho de Emaús, alguns de vocês devem conhecer esse texto, está lá em Lucas 21. Ele encontra os seus discípulos no caminho de Emaús. Tinha lá um discípulo chamado Cleopas. E os seus discípulos estavam tristes no caminho. Jesus se aproxima deles e pergunta: o que vocês estão conversando à medida que vocês caminham? E a Bíblia diz que os discípulos não o reconheceram.
E aí Cleopas diz assim: és tu, porventura, o único que ignoras o que aconteceu nos últimos dias? E aí Jesus pergunta: o que aconteceu? Não, o que aconteceu em Jerusalém? Aí Jesus pergunta: o que aconteceu? Aí Cleopas diz uma frase muito interessante para nós. Ele diz assim: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Muito interessante, porque Jesus já havia morrido e ressuscitado. Então Cleopas, o discípulo de Jesus, ele deu um resumão de quem Jesus é. Jesus já tinha cumprido seu ministério na terra. E quando ele deu esse resumão, o que ele disse? Ele definiu Jesus como, repita depois de mim, varão profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Como deveria a igreja ser reconhecida, irmãos? Jesus foi reconhecido assim: profeta, poderoso em obras e em palavras. Como deveria a igreja ser reconhecida? Diáconos e diaconisas. Nós não somos o corpo de Cristo? Uma igreja poderosa em obras e em palavras. Eu tenho dito que a igreja evangélica ela é bem poderosinha em palavras, né? A gente tem uma proclamação, a gente tem um discurso. Temos uma pregação. Mas Jesus era poderoso em obras e em palavras, obras legitimando a proclamação legitimando a demonstração, proclamação e demonstração andando juntos, assim como foi na vida de Jesus. Varão profeta, ou seja, a obra da igreja, a obra de serviço da igreja é a obra profética. Que negócio é esse de obra profética, Maurício? Nunca ouvi falar num negócio desse? Não existe a palavra profética, a palavra que anuncia o desígnio de Deus, tem uma obra que é profética. Porque Jesus era profeta de palavras e profeta de obras. O que é uma obra profética? É uma obra, é uma ação que do mesmo jeito que a palavra anuncia o pleno desígnio de Deus. É assim quando você acolhe um morador de rua, expressa a dignidade, que quando todo mundo pisa nele, você vai lá e expressa a dignidade que ele tem, como criatura de Deus, e serve um morador de rua. Pode ser uma coisa muito simples, uma ceia de Natal, seja o que for. É uma obra profética, porque revela o reino de Deus. Jesus, poderoso, varão profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e, agora vem, de todo o povo. Sabe como é que a gente sabe se o nosso serviço de diaconia está funcionando legal? Se a cidade reconhece, não a igreja. Se a comunidade diz, eles são importantes para nós. Eles nos servem. Eles nos abençoam. Eles são bênção para nós. Assim foi Jesus. Diante de Deus e de todo o povo. Esse é o padrão da igreja. Nem vou falar sobre isso. A igreja é o único organismo capaz de ministrar as necessidades integrais do homem. Isso não vem para o nosso, para que nos tornemos arrogantes, pelo contrário, aumenta a nossa responsabilidade. Tá? E os nossos atos de compaixão emergem do coração compassivo do Pai.
O serviço da igreja, o serviço diaconal da igreja é serviço incondicional à pessoa humana. Ele não pode ser proselitista. Proselitismo é o condicionamento da ajuda para a adesão à fé ou a manipulação da ajuda para a adesão à fé. Projetos sociais, eu trabalho nessa área, então eu posso criticar. Que a família tem direito a um leite, sei lá o quê, uma cesta básica, mas tem que pegar o ticket. Só que o ticket pega no culto. Já viram isso? Tem que ir no culto para pegar o ticket, para poder pegar a cesta básica. Isso não revela a compaixão de Deus. Isso não revela o serviço incondicional da igreja à pessoa humana. Com base em Imago Dei, lá de Gênesis 1. Todos criados à imagem de Deus e amados por Deus. A evangelização e a adesão à fé daqueles que nós servimos virá como consequência do nosso relacionamento com eles. Mas o serviço nunca pode ser condicional. Ok, irmãos? O serviço tem que ser incondicional. Porque Deus nos amou quando nós ainda éramos inimigos dele. E Jesus morreu por nós quando nós ainda estávamos em rebelião contra ele. Quando Moisés, em Êxodo 34:6, viu Deus passar, ele exclamou: ó Deus, compassivo e longânimo. É como se uma pessoa passa correndo, a primeira característica da pessoa chama a tua atenção. Muito bem, quando Deus passou por Moisés, ele disse: ó Deus compassivo e longânimo. Compaixão, splagknon no grego, que gera splagknosomai, na verdade, compaixão, que vem de splagknon, que literalmente significa intestino. Estranho, intestino. O que a palavra intestino gera a palavra compaixão? Entranhas. Ou seja, a compaixão bíblica é algo que brota das entranhas do próprio Deus. É o que revela mais profundamente quem Deus é. E Ele nos convida, olha que privilégio, a expressarmos esta compaixão, essa mesma compaixão, que é o fundamento do seu caráter, nos nossos atos de serviço. Os nossos atos de serviço devem ser baseados nesse princípio, splagknosomai, no grego. A partir do caráter de Deus. O serviço diaconal é expressar quem Deus é através do serviço. Pode ser nas tarefas mais singelas, não importa. Eu digo, quando eu falo de teologia vocacional, eu posso limpar este chão, um ato simples de serviço, para a glória de Deus, e de uma maneira consagrada a Ele, para que Ele seja glorificado com o chão limpo. E eu posso pregar para um Maracanã lotado, de uma maneira não consagrada. Eu posso limpar um chão para a glória de Deus, mas eu posso pregar a palavra para um Maracanã lotado, para a minha glória. Eu posso limpar um chão como resultado de um chamado, e responder a esse chamado em fé, e limpar da melhor maneira que eu conseguir, e eu vou ter 100% do meu galardão, e eu posso pregar para um canal de televisão para milhões de pessoas, não como resultado de um chamado, ou de uma vocação. Eu posso limpar um chão em obediência, mas pregar num canal de televisão para milhões de pessoas de uma maneira desobediente. Não é o que eu faço, é como eu faço e por que eu faço. Por que vocês estão se dispondo a servir? Tem que ser em resposta a um chamado vocacional para a glória de Deus. Pode ser a tarefa mais simples, isso é muito libertador. Eles não estão vendo isso.
Se ele mandar eu limpar esse chão aqui, ninguém nem vai ver eu limpar. E se eu fizer com zelo e com excelência, eu vou ter 100% do meu galardão. Ele me chamou para isso. Esse é o serviço da igreja. Um serviço que traz glórias a Deus, a partir da expressão do caráter do próprio Deus. Amém? Espero que vocês tenham sido encorajados. Poderia falar horas e horas e mais horas sobre isso, mas acho que está no horário, né? A galerinha vai viajar, são 9h30 já quase. Quem puder estar aqui conosco amanhã na igreja, quem for daqui de Sertanópolis, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, como que a gente tem tirado algumas centenas de crianças e adolescentes da situação de pobreza e vulnerabilidade nos nossos projetos. A gente vai trocar mais experiências. E a minha palavra para vocês, então, nessa noite é uma palavra de encorajamento, que vocês continuem servindo na motivação correta, ampliando a visão do ministério diaconal, entendendo a importância desse ministério e o zelo com que vocês têm que guardar esse ministério, esse chamado que Deus deu para vocês. Quebrando as hierarquias, né, funcionais, entendendo que é uma questão de especificidade de chamado, mas para Deus tudo é importante, e tudo é para a glória dele. E para concluir, eu quero só citar um outro texto da Bíblia que eu particularmente acho belíssimo, e que é um marco na história do cristianismo, porque foi o que aconteceu com o apóstolo Pedro na casa de Cornélio. Conhece esse texto de Atos 10? Em Cornélio, houve a quebra de um grande paradigma na história do cristianismo. Até então, apesar de tudo, os apóstolos ainda estavam achando que o evangelho era só para os judeus. Que Jesus tinha vindo para recuperar e para salvar os judeus, ou seja, quem não é judeu aqui? Eu não sou, então eu já não ia ter chance, né? Era impressionante, eles ainda não tinham caído a ficha. Mas aí Deus opera uma maravilha, ele manda um anjo se manifestar a Cornélio, ele traz aquela revelação sobrenatural para Pedro, mostrando, Pedro, vá pregar na casa de Cornélio. Em Cornélio há uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Ele percebeu que os gentios também recebiam o dom do Espírito Santo, que era algo impensável para um judeu. Para nós era quase como se um cachorro entrasse aqui e começasse a profetizar. Gentio era animal, era bicho. Em Cornélio, Pedro viu isso acontecer, e aí, o evangelho é para todos os povos. Mas o que chama a minha atenção, que eu quero chamar a atenção de vocês como encorajamento, é que Cornélio, como um homem gentil, era centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus e toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, olha o que o anjo disse, Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Ou seja, a melhor tradução para esmolas, porque hoje esmola é uma palavra meio pejorativa, né? Mas a melhor tradução para esmolas aqui seria as justiças. Os atos de justiça de Cornélio. Os atos de serviço. O cuidado que ele tinha com os pobres. As tuas orações e as tuas justiças, ou as tuas esmolas, os seus atos concretos de justiça, chegaram para a memória diante de Deus. É como um incenso, é como um aroma suave que chega diante de Deus. Não são só as orações, as suas ações de serviço também chegam lá. E foram essas ações
essas esmolas ou essas justiças, combinado com as orações de Cornélio, que o transformaram no grande veículo de Deus para esse momento único na história da fé cristã. Foi ali, neste homem, que praticava esmolas, né? Que ficou definido claramente, a fé cristã é universal, ela é para todos. Por causa de um homem gentio, que cuidava do próximo, oferecendo esmolas, atos de serviço que glorificam a Deus. Lá na frente, em Apocalipse 21, quando João descreve as bodas do Cordeiro, ele vai dizer o seguinte também. Vai descrever a noiva do Cordeiro, aquela que vem diante de Deus com vestes de linho finíssimo, resplandecente e puro. Ele vai dizer em Apocalipse 21, porque o linho finíssimo, resplandecente e puro são os atos de justiça dos santos. Ou seja, as ações concretas de serviço são descritas na palavra de Deus. Primeiro como incenso, aroma suave que chega e sobe para a memória diante de Deus. E lá em Apocalipse, como o linho finíssimo, resplandecente e puro, que a igreja vai vestir e com o qual vai se adornar no dia das bodas do Cordeiro. Vamos ficar de pé para a gente orar? Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva, que é eficaz, que penetra no nosso coração, na nossa mente, transformando nossas realidades, avivando o nosso espírito. Obrigado por cada pessoa, meu irmão, minha irmã, diácono, diaconisa, servo de Deus, serva de Deus, que estão aqui nessa noite. Eu oro para que o Senhor se revele, se mostre, fortaleça cada um no seu chamado, na sua vocação, que o Senhor mostre para eles a amplitude do chamado deles, e que possam ser servos genuínos que glorificam o Teu nome, através de ações concretas de serviço incondicional, que possam manifestar a Tua glória como ações proféticas, ações de serviço, ações de transformação, que revelem quem Tu és, a Tua glória, o Teu poder, Pai, expressando a sua vocação, o seu chamado, expressando a Tua compaixão. Pai, faz uma obra na vida de cada um desses, supre as suas necessidades. O Senhor conhece os seus anseios mais profundos, as dores, as lutas que cada um tem travado. Seja, Pai, o seu Deus forte, bem presente na angústia e na tribulação, para que eles estejam fortalecidos no seu poder, a ponto de servirem os outros, com força e com vigor, na força que há do alto, transformando vidas, alcançando os outros, com o amor e com o poder que há no Evangelho de Jesus Cristo. Te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado, Maurício. Vocês entenderam agora por que a primeira parte eu só falei sobre interno, né? Nosso papel como diáconos, diaconisas aqui dentro. Porque eu queria que vocês ficassem recebendo essa direção de Deus e que Ele pudesse gerar no seu coração, na sua vida, a oportunidade de você ver a ação social além do tempo, além da igreja, e isso ampliar a sua visão. Eu espero que você possa voltar desse encontro e pensar o que a nossa comunidade local, o que eu posso fazer, o que algo pode me indignar para que eu possa fazer alguma coisa para que isso possa mudar na minha região, na minha localidade. Bill Hybels é um pastor americano, e você pode continuar em pé que eu já vou encerrar, não vou pregar de novo, né? Ele diz o seguinte, que nós temos os nossos momentos Popeye. Lembra do Popeye da Olívia Palito? Né? A hora que a Olívia estava em risco, Popeye, Popeye. E lá vinha, então, ele vinha e tomava espinafre e ficava forte naquela hora. O que gerava o Popeye era a vulnerabilidade da Olívia, era a opressão da Olívia causada pelo Brutus. E o Bill Hybels fala que a gente tem que permitir esses momentos de indignação, deixar Deus gerar os sonhos dele no nosso coração. Talvez um mendigo bem na porta da igreja possa gerar essa indignação. Uma criança abusada sexualmente, como eu tive essa semana a oportunidade de atender uma família nessa situação. Aquela indignação de pensar o que eu posso fazer nessa cidade para conscientizar os pais a tomarem cuidado com os seus filhos, a protegerem, a ficar atento aos sinais de abuso, de violências que nunca são silenciosos, sempre de alguma maneira têm voz.
Então, esse momento, pô, Pai, que Deus traga no seu coração, a partir dessa conversa hoje, você olhe na sua comunidade, na sua cidade, seja ela pequena, grande, a cidade, ou a igreja pequena ou grande, e falar o que eu posso fazer além das quatro paredes. Porque diácono não foi colocado para ficar chutando cachorro para fora da igreja. O culto tem que ficar bom para o pastor. Diácono foi chamado para servir, dentro e fora da comunidade, né? Porque a gente foi chamado para fazer isso. A gente não pode entrar naquela situação que um pastor contou um dia para mim. A irmã chegou para ele e falou assim: pastor, eu tenho um diagnóstico para trazer para o senhor. Qual é? Pastor, as famílias estão sendo destruídas. Maridos traindo a esposa, saindo de casa, as crianças estão ficando totalmente vulneráveis, sabe? Eles estão recebendo, os traficantes estão abraçando os nossos filhos, eles estão se tornando marginais, pastor, e as coisas estão acontecendo aqui na nossa cidade, o consumo de drogas está aumentando terrivelmente. O pastor só ouvindo, dizendo que diagnóstico bom, importante isso ouvir. E ele perguntou para ela: então, irmão, o que fazer? E ela disse: pastor, eu acredito que nós devemos convocar um jejum e uma reunião de oração na igreja para nós clamarmos por essas pessoas e pela nossa cidade. Então, às vezes a gente faz a melhor da boa intenção, jejum e oração, mas a ação para que isso se transforme, nós somos muito falhos. Jesus era varão, achei linda essa proclamação. Jesus era varão aprovado diante de Deus e diante dos homens, com obras e com palavras. E a igreja é a igreja de Jesus. E ele disse: as obras que eu farei, vocês farão ainda? A gente vai fazer mais, já está fazendo. Somos em 2 bilhões ao redor do mundo fazendo, ou deveríamos estar fazendo. Só que o que a gente quer é obra, a gente quer, Jesus foi poderoso, então eu quero fazer o cego ver, o surdo ouvir, as coisas acontecerem, o milagre acontecer. E o que a gente pode servir a Deus? Que obra que é essa que Ele chamou? A obra de servir. Essa muita gente não quer. Essa viagem na África, agora nós tivemos a oportunidade de conhecer o Roland. Roland é um Burkina Façês, não sei como é que fala, ele é de Burkina Faso. E ele recebeu um milagre de Deus, lá quando a gente estava lá. Nossa equipe, nós somos em 13 lá, na nossa igreja. E ele recebeu um milagre naquele lugar, irmãos, sobrenatural, profético. Ele, lá no Senegal, a expectativa de vida é de 45 anos. Se morre com infecção urinária, se morre com diarreia, se morre com otite, por causa de infecção generalizada. E esse menino estava com uma infecção que não era curada na sua urina. E ele precisava de um atendimento médico. A gente perguntou: por que você não fez ainda? Ele falou: porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro para o tratamento. Quanto custa? Ficava $1.000. Gente, $1.000 é muito dinheiro, né? É muito dinheiro mesmo. E então, nós estávamos em 13, começamos a conversar com as pessoas. E o que vocês podem fazer? O que vocês podem fazer? O que vocês podem fazer? Nós estávamos em 13. E nós levantamos $1.000 na nossa equipe. Cada um deu $100. Entregou na mão dele e disse: o milagre de Jesus chegou na sua vida. E ele foi, fez seu tratamento, está curado, está atuando numa aldeia lá no Senegal, servindo a Jesus como profeta naquele lugar. O milagre chegou, mas não chegou com imposição de mão, com oração, com 7 voltas, com óleo ungido. Chegou com ação. E aí foi isso que Deus chamou a gente para fazer. Vamos fazer isso com todo o coração, amém? Que você possa voltar com esse pensamento. E que você possa ter o seu momento Popeye, que Deus vai chamar você na sua comunidade para fazer alguma coisa que vai trazer honra e glória ao nome dele, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, obrigado Maurício mais uma vez. Deus abençoe, boa viagem para quem está longe. E se você quiser vir amanhã às 9h30 e 19h30, são 2 horários, se você tiver disponibilidade, converse com o seu pastor, peça autorização e vem aqui que vai ter 2 ministrações na nossa comunidade. Amanhã a gente poderia estar com você aqui mais uma vez, tá bom? Deus abençoe, até a próxima, gente, muito obrigado mesmo, tá bom? Vamos com Deus. E o pastor Maurício, o professor Maurício, ele tem livros. Você trouxe algum? Que é isso?